Então, meu povo, começou o Clube do UX. Eu espero que sejam todos bem-vindos. Vamos começar. O papo de hoje é sobre interfaces. E eu trouxe esse assunto porque muita gente não sabe que interface não é só a interface do aplicativo. E eu fiz questão de trazer esse tema para abordar outras vertentes do que é interface. Trouxe essas três preciosidades porque eu quis. Porque eu quero mais mulheres não sei se posso chamar de programa, de sei lá o que isso aqui já virou, essa sessão de terapia aqui. Porque eu quero cada vez mais trazer mulheres. Acho que os times estão muito cheios de homens, já tá bom trazer essa mulherada maravilhosa para falar para vocês. Primeiro eu vou pedir que cada uma se apresente, se quiser falar assim, oi gente, por exemplo, eu sou a Bruna, eu tô aí, entendeu? Eu gosto de gato, eu como miojo, gosto de beber um vinho, se não quiser falar sobre a vida profissional, não precisa, fiquem à vontade para se apresentar. Vamos começar pela Mirella, que está ali com um batonzão na tela. Se apresente, mulher. Gente, boa noite, meu nome é Mirella. Eu sou formada em design industrial pela PUC Rio, né? Atualmente eu atuo em São Paulo, numa empresa de consultoria tecnológica. Eu ainda estou migrando para a área. Eu faço projetos em UI lá e também atendo outros tipos de demanda. Então, provavelmente eu vou trazer uma perspectiva de quem está migrando para a área agora e provavelmente vocês vão bater comigo em muitas dificuldades e também facilidades que a gente sente em alguns projetos e desenvolvendo coisas. Boa, garota. É assim que eu gosto. Vida normal, falar dos perrengues da vida. Júlia, você que está do lado dela aqui no meu vídeo, com essa caneca maravilhosa, gente, do Ladies That UX. Quem não conhece, vou até escrever aqui, Ladies That UX. Você não, primeiro que já era para conhecer. Já está errado não conhecer o Ladies. É um movimento muito bacana de mulheres no UX. Quem não conhece, procura. Vai lá, Júlia. Oi, gente, tudo bem? Bom, eu trabalho hoje na RD. O grupo RD, ele é pertencente da Raia, Drogasil e Onofre, as três farmácias. Hoje eu sou user interface lá e eu sou formada em publicidade, trabalho com interface mais ou menos uns 5 anos. Estou fazendo lá do plano com UX na parte do e-commerce e cuido do site na parte da jornada de checkout, a parte de finalização de compra dos clientes. Opa, tá com a Claudinha lá na RD, não tá? Isso, a Cláudia é designer lá. Gente, foi minha professora, vários cursos que eu pude ter oportunidade com a Cláudia, acho que já é uma entidade já no meio do UX. Eu assisti uma palestra da Cláudia ano passado na Dex, e esse ano acabou da gente trabalhar junto. Acho que mundo pequeno, gente. Sim. Obrigada, Júlia. Amanda Maria de Jesus, o que tu me conta? Oi, eu sou formada em publicidade pela PUC, São Paulo. E somos filhas da PUC, né? Bom, sou publicitária por formação, mas trabalho com interface já fazem, sei lá, uns 5, 6 anos. Mas aí eu fui migrando, tipo, eu comecei como web designer e fui me especializando. Nossa. Hoje eu tô como UI. E eu tô... Nossa, passeou. Ixi, querida, eu já fui tudo. Eu fui designer gráfico. Eu comecei como web designer, na verdade, né? Não sabia, legal. Nossa, mas eu comecei a estudar web design, eu tinha, 15 anos. Foi lá em 2008, eu acho. Você tinha 15 anos em 2000 e agora, né? Em 2018. Você tinha 15 anos. Essa cara aí que dorme na Avon, no creminho da Avon. Olha, vocês três parecem que dormem no creminho da Avon, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu chamei vocês três, eu falei, gente, eu acho que ela deve ser muito nova, ela deve ter, sei lá, 18 anos. Gente, como é que essas meninas têm carreira em UX, pelo amor de Deus, gente? 18 anos, essas meninas. Nossa, meu sonho. Eu tô quase 30 anos, eu tô ouvindo isso. Vou deixar isso falado. Mas me conta, termina de contar sua saga.
Então, eu passei pelo design gráfico, daí voltei para web design, fiz de tudo. E hoje eu tô estabilizada como UI. Por enquanto. Por enquanto, vai saber, né? Tipo, eu acho que eu me encaixo muito em comunicação e, tipo, esses temas criativos de interface. Então, eu gosto muito de colocar a mão na massa, tipo, acho que independente. É que hoje eu me encontrei muito no UI, né? Nem fala. Interface, assim. E, Você é de publicidade, né? Estou trabalhando com startup faz uns 2 anos já. Então, é uma loucura. Eita, tá sofrendo. Gente, startupeiro sofre. Você falou que é publicitária, a Mirella é designer por formação? Comunicadora visual por formação. Opa! E a Júlia? Eu sou publicitária também. Isso é interessante porque eu não sei vocês três, mas uma pergunta que sempre aparece no meu inbox da vida é: Bruna, qual a faculdade para ser UX? Eu falei, olha, se existir, me fala que eu quero saber. Mas não existe. Eu posso citar aqui inúmeros motivos pela minha opinião, pela qual não existe, mas tem muito conteúdo pela internet aí. Aliás, eu acho que já deveria existir um curso dedicado para UX de universidade, por quê? Porque o UX é uma área, vocês três que estão ou já estão há um tempo, ou estão com um pezinho lá, e o UX é uma área muito vasta, gente, é muita coisa dentro, você não tem noção da quantidade de cargos, de quantidade de assuntos que a gente tem dentro do UX. A gente vai falar mais sobre isso. Mas indo nesse bonde, aproveitando que a Amanda falou que é publicitária, eu vou voltar em você, Amanda. Em que ponto você estava na faculdade de publicidade, mas você viu que você não precisava ficar presa naquilo, que existia outras opções, como, por exemplo, o web? Quem te contou isso? Quando eu entrei na faculdade, primeiro que eu escolhi publicidade porque eu já vinha fazendo curso de web design, enfim, eu queria meio que juntar essa parte de design que eu gostava com uma parte mais de marketing. Enfim, naquela ânsia de ter que escolher uma graduação, eu fui ver a grade e encontrei, assim, publicidade. Então, sim, quando eu entrei na faculdade, todo mundo falando de agência, eu vou para a África, eu vou para a UG, eu vou para... Aí eu ficava, gente, o que é isso? Eu nem sabia o nome das agências e a galera tinha tudo na ponta da língua. Aí eu falei, ferrou. Não sei, eu nem sabia que eu tinha que ir para uma agência, porque a PUC, a graduação inteira é muito direcionada a trabalhar em uma agência, né? Sim. Então, quando eu entrei, eu fiquei bem assustada nesse sentido. Então, lá dentro da faculdade, conversando com meus colegas, e aí eu fui meio que descobrindo, meio que por conta própria até, que não era só isso, sabe? Que eu estava me formando em comunicação. Então, eu poderia ter essa visão da publicidade. Óbvio que até hoje, tipo, nossa, mudou muita coisa do que eu pensava, e eu acredito que eu traga muito disso no meu trabalho. Mas eu tive esse insight em 2016, quando eu comecei a ouvir falar em UX, e eu fui pesquisar a fundo o que era UX, como funcionava, e tipo, me apaixonei assim, pelo assunto e meio que casou. Primeiro, assim, o que você ouviu falar de UX que falou, é isso que eu quero? Nossa, tudo. Putz, acho que foi uma palestra. Eu lembro que, pesquisando assim na internet da vida, eu fui parar em um artigo que falava de user experience, né? E aí eu falei, nossa, gente, eu já vi esse termo em algum lugar, mas eu não sabia o que era. E daí eu fui ler o que era. E daí eu me prendi muito àquele conceito de, tipo, eu já era web designer, né? Então, meio que o que eu peguei daquele artigo foi, tipo, são as pessoas que estudam para entregar, por exemplo, em um site, aquilo que o usuário quer, o que o usuário precisa, tipo, melhor para ele. Então, eu me peguei nisso e falei, putz, se eu sou web designer, eu já trabalhava nisso, eu trabalhava, inclusive, na própria PUC, né? Eu falei, se eu já sou isso, por que não aplicar esse conceito, tipo, no meu trabalho, sabe? Entregar para o usuário, tipo, uma experiência melhor, só que usando, tipo, o que eu faço, a interface, tipo, ideal, assim, para aquele usuário. E foi uma coisa bem rasa, assim, daí eu fiz um curso na própria PUC, tipo,
foi um ano que eu fiquei imersa, assim, tipo, eu fiz esse curso, aí eu comecei a participar de workshop, palestra, comecei Foi a a tudo quanto adicionar é a galera no canto. LinkedIn, e daí foi uma coisa levando Então, a outra, assim. interessante você falar uma coisa que você pontuou, que eu sempre falo isso para as pessoas falam, eu sempre pergunto, o que te chamou atenção no UX? Você fala assim, porque eu vou fazer um design mais voltado para o usuário. Eu falei, mas como é que existe design sem ser voltado para o usuário? Você está fazendo errado, Existe sabe? coisa bem errada, viu? Às Então, vezes, o que chegava muito em mim era, por exemplo, faz aí essa página e tem que ter isso, normal, com né? essa cor. E daí eu falava, tá bom, eu vou fazer. Tipo, você tenta entregar de um jeito bonitinho, né? Mas aí, tipo, Claro. não fazia muito sentido. Tipo, eu já Sentido. não tava vendo valor naquilo que eu tava entregando. Então, eu tive essa necessidade de ter um porquê, né? Tipo, ter algo por trás, assim. Desde que eu sou designer por formação e eu bato muito nessa tecla de que se você vai fazer design, você precisa saber pelo menos a base do design, a informação. Lá atrás, quando eu estudava design de produtos, por exemplo, físicos, uma cadeira, vamos dar um exemplo, o design tem uma função, você precisa seguir aquela função. Inclusive, uma dica que eu dou para todo mundo de livro, que é o design do dia a dia, do Don Norman, design do dia a dia. Eu vou passar para vocês isso tudo no final, os links. Nesse livro Design do Dia a Dia, o Don Norman, ele brinca muito sobre uma chaleira. Não é chaleira o nome, como é o nome daquilo que você bota? É chaleira, aquele trambolho que você bota... Não vai ao fogo, que é de porcelana, vamos supor. E ele brinca que ele comprou uma chaleira toda bonitinha, mas que ela não serve para servir o chá ou o café. Então, ela não segue o propósito de uma chaleira. Então, se você faz o design sem propósito, e geralmente você tem que atender um propósito do usuário, você não faz design. Inclusive, quem é de gráfico, você vai fazer uma arte. Essa arte, ela tem que seguir um propósito. É um cardápio de restaurante, você tem que entender a textura. As pessoas, é um restaurante que você vai ter que fazer um adesivamento do papel para não cair líquido e manchar. Você tem que entender o seu público. Então, Amanda, obrigada, você é perfeito isso que você falou. Partindo para mais ou menos nesse tema, a Mirella me contou que está numa agência também, não é, Mirella? Na verdade, é uma consultoria tecnológica. Consultoria tecnológica. Minha memória é foda, gente. Você tá ficando velha. Trabalho com vários clientes diferentes, em vários projetos. Por isso que, às vezes, eu falo que, às vezes, o projeto que eu caio pode ser um projeto de interface ou pode ser um projeto gráfico, por exemplo, impresso. Vai depender muito do pedido. Como é que você percebeu ali nessa coisa de te jogarem de Mirella, faz isso aqui rapidinho? Esse negócio assim. Quando que você sentou e falou assim, peraí, o que eu tô fazendo é UX? Teve o estalo? Então, é porque, na verdade, a minha trajetória para o UX foi um pouco diferente da Amanda. O vizinho, ele deu para fazer uma obra aqui. Não, eu ia falar isso agora. Quem é o filho do capeta? Desculpa, gente. Puxa uma furadeira às 6h20 da noite. É o vizinho da Paquita. Tá explicado. Mas vai lá. Ele não vai parar a gente. Não, ele não vai, mas eu vou falar mais alto. Boa. Foi um pouquinho diferente da Amanda, porque na PUC Rio, em design, a gente estuda muito o que a galera está falando hoje, que é Human Centered Design. Ele é isso mesmo. Para o usuário, para o ser humano. Então, toda a minha perspectiva da faculdade, eu sempre quis trabalhar todas as etapas que eu aprendi na faculdade. E aí eu chegava nos lugares e não era bem assim, sabe? Eu não conseguia aplicar aquilo que eu tinha aprendido. E aí, em um momento da minha vida, eu resolvi vir para São Paulo, comecei a estudar o que estava borbulhando no mercado de trabalho, e aí eu comecei a saber mais ou menos o que era UX e UI. E aí, nisso, uma empresa, que é a empresa que eu trabalho agora, ligou para mim e falou, Mirella, você está fazendo o quê? Está fazendo nada? Quer trabalhar? Vem para cá. Eu falei assim, já tô indo. Fazendo nada. E aí, calhou de eu cair numa equipe de UX. Opa! Na equipe de UX, a gente trabalha com Business Intelligence. Legal! A gente trabalha muito com painéis de dados.
E lá, por sorte, a gente sempre é uma equipe que está sempre buscando aprender mais. Então, o meu chefe, o meu gestor, os meus companheiros, a gente está sempre estudando. Então, eu entrar no mundo de UX e o UI foi uma coisa que foi acontecendo mais um pouco, vamos dizer assim, naturalmente. Foi acontecendo, e aí eu fui testando, fui pegando os programas, eu já tinha familiaridade com alguns, fui pegando outros, e aí eu comecei indo testando, e aí eu virei e falei, poxa, será que tem como eu começar a entrar nos projetos? E foi mais ou menos assim que eu Você meteu a cara e garrou pelos cabelos e puxou para você. Exatamente, foi o que aconteceu. Eu peguei e não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Exato, e eu achei ótimo, porque eu fui para trabalhar com uma coisa, acabei encontrando o que eu estava procurando sem querer, e aí agora eu tô, tipo, mergulhando de cabeça. O Eduardo postou aqui uma mensagem no chat, ele falou assim, compartilhe dos sentimentos da Mirella, porque foi por conta da metodologia de design da PUC do Rio, aliás, gente, eu vou contar a história da PUC do Rio, me apaixonei por produtos digitais focados na área de experiência do usuário. Eu tenho um carinho especial pela PUC do Rio, apesar de não ser filha da PUC, eu me formei pela Unicarioca. Quando eu fui fazer meu mestrado no Rio, eu morava no Rio até 2 anos atrás, eu falei assim, vai ser PUC. Eu tinha essa sanha de fazer PUC. E a PUC, hoje, no Rio, pelo menos, acho que, não sei se posso dizer no Brasil, que eu não conheço as outras, mas no Rio, disparados, os melhores cursos de pós-graduação na área de design são deles, pelo menos eu percebo. Tem a ESD também, mas, assim, eu acho que a PUC está muito mais à frente. Inclusive, tem um setor lá de Human Center, né, design focado em humano. Cara, tem uns cursos de mestrado, umas áreas, assim, uma linha de pesquisa que você fica louco. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, não, São Paulo vai ser muito melhor, vai explodir de curso. Não, por incrível que pareça, o Rio transborda de mestrado em UX, enquanto em UX não, né? Mais voltado para, não vou dizer UX, mas que tem uma vertente, um pezinho. Engraçado é que aqui em São Paulo tem menos. Você tem um carinho muito especial. A PUC é linda do Rio, assim. A PUC de São Paulo não é tão bonita quanto a PUC lá da Gávea. Não tem jeito, gente. Não vem me dizer que não. Não vem, não. Mas já, Júlia, você tem seu carinho especial, esse seu... tem jeito. Eu nunca fui na PUC de Campinas, eu não posso falar que a do Rio é mais bonita, mas um dia eu vou em todas. Júlia, aproveitando essa carinha de criança de 12 anos aí, eu estou muito curiosa em saber que história é essa que você tem 12 anos, já tem esse tempo todo em UX. Me conta quando você percebeu que estava entrando ali em UI, que falou, não tem mais jeito, eu vou seguir de vez. Então, assim como a Amanda, eu também fiz publicidade. Então, na faculdade, existia realmente essa questão de quais são as melhores agências para você trabalhar e quais agências você deve ir, como elas contratam, e era bastante direcionado para isso. Então, eu segui a onda e acabei caindo em uma agência. Só que a agência que eu trabalhava, ela tinha bastante demanda de site. E aí eu entrei para estagiar com trabalhar para fazer post e tudo mais. E aí lá surgiu a necessidade de pessoas que precisavam desenhar site, que sabiam desenhar site. E eu comecei a trabalhar com interface lá. Só que eu conheci o meu líder na época lá, ele já estava trabalhando com UX e fazendo pós em UX. E aí ele me apresentou o UX, e dentro das nossas necessidades da agência, a gente precisava muito ir melhorando as interfaces, né? A gente era muito cobrado por melhorar a conversão e tudo mais. Mas você foi na cara e na coragem, você não se preparou para UI, você foi, vamos. Falaram que eu precisava, e foi literalmente isso, falaram que eu precisava aprender a desenhar site, e eu aprendi a desenhar site. Só isso, só precisa aprender amanhã. Desenhar um site, coisa rápida, tranquila. E pior que foi basicamente isso, eu me lembro até hoje, que me chamaram numa reunião e aí falaram, para você ser promovida aqui, passar de estagiária, eu era estagiária, né, para passar de estagiária para ser promovida, agência sendo agência. Você vai ter que saber desenhar site, e eu falei, ótimo, então eu vou desenhar site. Eu lembro que eu fiquei, semanas sem dormir, estudando pra caramba. Nossa. E fazia pesquisa no Medium. Eu lembro que foi nessa época que eu comecei. Eu lembro que o primeiro artigo que eu li sobre interface, sobre UX, foi do Fabrício Teixeira.
E aí eu comecei a Sim, gente, o Fabrício Teixeira é arroz de festa. Tudo que você procura no Medium é dele. Sim. Como o Pitágoras chegou, foi ele que escreveu. Como fazer uma equação do segundo grau aplicada à raiz, foi ele que escreveu. Sim. Pode reparar a partir de hoje. Aí eu comecei a sentir essa necessidade grande de aprender, porque era uma coisa está ligada à outra, né? A gente fala de interface, a gente tem que saber UX, não tem jeito. Por mais que seja o beabá, a gente tem que saber. Então foi assim, eu acabei caindo nisso, e aí da agência eu fiquei lá um tempo fazendo só isso, focada em interface e tudo mais. E aí de lá eu passei para trabalhar numa outra empresa que já era mais flexível a questão de cliente. E lá a minha responsabilidade era fazer só interface e pensar UX também. Então eu fazia um pouquinho só de isso tudo lá. Só isso tudo. Um ponto bacana que você puxou, eu ia falar mais na frente, mas já que já citou, tem uma galera que pergunta, Bruna, olha só, é UX, UI, é UI, blá, 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 blá. O que acontece? Eu não tenho cacife para falar assim, o UX design não deveria ser uma profissão, mas UX eu acho que é mais a área, mas essa não é a questão. Quando você é um UI, quando você é um visual designer, ou chamem do que quiserem, você precisa saber, você acaba sendo UX UI, por quê? A interface, ela é uma das fases de um projeto de UX. Uma. Não significa que ela é menos importante. Só que antes da interface, vem assim, uns 2 meses antes quer dizer, depende do time, né? Estou dando um exemplo aleatório, de pesquisa, entrevista, reunião em cima de reunião com time de negócio, para entender orçamento, para entender público, para entender quem é PO, quem é PM, quem é TT. Existe toda uma questão antes. Só que o pessoal de UX, eles vão colher um monte de insight, dado, métrica, ideia, eles vão trazer um monte de coisa. Aí eles vão pegar esse caminhão de coisa e vai falar assim pro UI, ó, toma, transforma isso em interface. Se vira aí, gatinha. Então, por isso que eu falo eu também, porque eu já fui de interface, aliás, foi minha porta de entrada na área de UX, não significa que é iniciante, pelo amor de Deus, gente, não confundam. UI é o iniciante no UX, isso não tem nada a ver. A gente vai entrar mais pra frente disso. Mas foi a minha porta de entrada, porque eu já tinha faculdade de design, mas eu preciso interpretar os dados que me vêm de pesquisa, de que seja, para eu transformar isso numa interface. Se eu não sei interpretar, como que eu vou transformar isso numa interface? Interface não é sentar e falar assim, vou usar um azul, um rosa, vocês sabem disso, um verdinho. A interface é você, literalmente, desenhar para a necessidade do usuário. É por isso que eu bato tanto na tecla de quem vem do design gráfico, às vezes sofre para desenhar a tela, porque quem vem de gráfico, como eu também já vim de gráfico, a gente está acostumado a usar todo o nosso canvas em branco, taca coisa ali, taca coisa, para não ficar, óbvio que espaço em branco é necessário, mas eu acho que no design gráfico não tanto quanto a gente precisa de espaço em branco numa interface. Às vezes, uma interface extremamente poluída, cheia de elemento, é péssimo. Mas, resumindo, é isso. Vou aproveitar esse gancho, vou juntar um gancho com outro, e perguntar a vocês três, vou começar pela Mirella, que eu já comecei pela Amanda. Mirella, você falou para mim que você depende da demanda. Mas assim, seja sincera comigo. Você senta lá para desenhar a interface, mas você costuma fazer ou alguém costuma te fazer um processo anterior à interface e te entregar dados mais concretos para você desenhar? Ou você vai no seja o que Deus quiser, vamos lá. Conta a verdade! Então, é isso que eu ia falar sobre o que você estava falando. Para mim, a nossa área como um todo é uma coisa coletiva. Você falou, a Júlia falou, não tem como você ser UI sem saber um pouco de UX, é porque você está envolvido no processo. Eu acho que não tem como, você falou, você chegar e fazer uma tela assim, cheguei assim, opa, uma tela aqui, ó, acabei de fazer, toma aí, não dá para fazer isso, entendeu? Então,
por incrível que pareça, na minha empresa, sim, eu participo dos processos, junto com os UX designers, principalmente porque Perfeito. eles são ai, meu Deus, pessoas de UX. Boa, gostei. Gênero neutro. Gostei. Trabalham principalmente com dados, sabe? Então, eles têm um conhecimento muito maior do que eu. Porque além de eu ter todo um conhecimento de UX, eu ia também ter um conhecimento de dados, de análise de dados, de information design. Anotem isso que a Mirella está falando. Então, para eu não me perder no processo, para ninguém chegar para mim e falar assim, Mirella, a gente tem um cliente X, Y, Z, você precisa fazer 3 telas de aplicativo, 2 painéis de dados e, sei lá, uma landing page. Não, eles chegam e falam assim, a gente tem o cliente tal, o objetivo é esse, fulano de tal já colheu aqui esses dados, está lá no Miro. O Miro, inclusive, é uma ferramenta que a gente usa muito. Maravilhosa. Uma ferramenta online, para quem não conhece, é incrível. Lá dá para você fazer wireframe, user flow, mind map, documentação, tudo que você puder imaginar. Café, para fazer uma festa no Miro, gente. É incrível. E ainda dá para compartilhar com os amiguinhos, você consegue ver as setinhas movendo, é incrível. Mas eles me dão toda essa documentação, e aí depois da documentação, eles às vezes conseguem o manual da marca do cliente para eu poder ter alguma coisa, fazer um benchmark do que o cliente já tem. Então, a minha sorte é que eu tenho uma empresa que realmente consegue me colocar dentro do processo. Então, eu sempre entendi UX como um processo totalmente coletivo, até porque quando você é UX, você pode ser UX researcher, writer, vários tipos dentro da própria área. Então, não tem como você ser uma pessoa só e fazer todas essas coisas. Gente, tem vagas que pedem, mas não cai nessa não vale a pena. Porque, olha, hoje... Vale, mas... Sim. Mas é um papo para outro dia. Mirella, aproveitando que você falou sobre Bench, para quem não sabe, eu vou resumir, muito resumido, tá, gente? Se eu falar alguma groselha, paciência, mas eu tento falar de um jeito que todo mundo vai entender. Benchmarking é basicamente assim, você vai lançar um produto, eu vou lançar essa caneta. Aí eu vou procurar outros players, ou em inglês ou em português, outros concorrentes, outras empresas que estão no mercado, que também fazem caneta. Aí eu vou entender assim, o que eles estão fazendo nessa caneta que pode servir de ideia boa para a minha caneta. Ou então o que eles fizeram de errado, uma bosta alhada que eles fizeram, que eu não devo fazer. É muito mais profundo que isso, mas resumindo, só para deixar claro, para não... Temos uma pergunta, a Júlia falou aqui, foi Júlia, a Júlia falou aqui, ó. O Miro, inclusive, está com a biblioteca nova de wireframe. O Miro é lindo. Para quem não tem o Miro, tem um mural que é quase igual ao Miro, e para quem não quiser pagar a licença, porque o Miro é safado, o Miro só dá direito a 3 bordes e é uma tristeza. Existe uma ferramenta que eu descobri esses dias, que ela é free, mas é limitada, mas assim, sendo free, tá até bom demais. Ela se chama Metro Retro. Um nome maravilhoso desse. Metro Retro. Vocês procurem lá, ela é bem legalzinha. Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. O Ed falou assim, ó. Ele fez a pergunta de $1 milhão. Como é que eu bato na porta das empresas com a cara e a coragem para pleitear uma vaga para quem está migrando para UX? Porque eu vejo muitas vagas de pleno e sênior. Acho até que tem carência no mercado. Mas nenhuma empresa está dando oportunidade para ingressante. Vou começar respondendo essa, depois eu vou jogar para vocês essa batata quente. Como bater na porta da empresa com a cara e na coragem? Vou começar pela primeira. Com a cara e na coragem é tendo um portfólio. Ah, mas como é que eu vou fazer case de portfólio? Quando eu faço mentoria com os meus mentorados, né? Eles falam isso para mim. Sabe o que eu falo? Eu falo assim, ó. A partir de hoje, você tem uma tia, que essa tia tem uma sapataria, e você vai desenvolver um projeto de UX para ela. Mas que tia? Então, a sua tia imaginária, tia Júlia, que tem uma loja de sapato lá, ó. Tira o projeto do... Ninguém precisa saber que aquele projeto não foi real. Você vai fazer tudo igual a um projeto real. Pesquisa, tudo bonito. Monta da sua cabeça um projeto. Inclusive, no meu site, www.brunacastro.com,
tem um case lá para vocês montarem um portfólio. Tem um documento ensinando a fazer portfólio, tem tudo lá, brunacastro.com. Segunda pergunta que você fez, que eu vejo muitas vagas de pleno e sênior. Gente, outra questão. Muitas das vezes quem joga a vaga no ar é RH. RH não tem muita noção do que a gente faz. E não é dever deles. Não estou falando que é incompetência, não é o trabalho do RH entender o que é UX. Então, às vezes, eles sem querer jogam pleno sênior. Se vira uma vaga de pleno e você é júnior, aplica. Não fica esperando aparecer júnior que vai ser difícil. Às vezes nem a própria empresa entende um perfil de UX para pedir um júnior. Às vezes ela está pedindo um salário o que eu acho um salário digno, né? Para um júnior, um salário de 4,5, 5. Tudo bem que eu estou sendo otimista, mas é o que eu acho justo. E está querendo dar para um pleno, mas o pleno deveria ganhar mais, esse é o salário de júnior. Outra pergunta, mas nenhuma corporação, nenhuma empresa está dando oportunidade para ingressante. Essa é uma outra questão complicada. Empresa, ela geralmente é feita para gerar capital, a não ser que ela seja uma ONG, e é muito difícil uma empresa querer alguém totalmente cru para ensinar, porque se ela vai contratar alguém para ensinar, significa que tem que pagar alguém para te ensinar. Então, ela perde dinheiro pagando alguém para te ensinar. Tanto que, vocês querem ver um exemplo? Todo mundo aqui acho que já foi estagiário. Quantas vezes vocês foram estagiários pedindo experiência? Porque é muito... Eu não estou falando que está certo, eu não concordo, gente, com isso. Eu acho um absurdo você contratar pessoas estagiárias que tenham experiência. Mas esse é o problema, a gente tem que lutar contra o verdadeiro vilão, que é a empresa querendo gerar capital desenfreado. Olha a comunista aqui, ó. Mas é isso, entendeu? Vamos aproveitar essa pergunta. Pelo que eu entendi, cada uma de vocês estavam na empresa e dentro dela vocês migraram forçadamente. Foi mais ou menos isso? A Amanda tá fazendo mal ou menos. Você migrou forçada, né? Júlia e Mirella migraram forçadas. É que uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você começa a ter que construir uma interface, você tem que aprender boas práticas disso. E aí é que entra o UX, entendeu? E a própria necessidade do que as meninas falaram de a gente trabalhar com dados, quando você começa a desenhar e você quer descobrir o resultado do que você desenhou, você acaba caindo nisso de uma forma ou outra. Eu amo desenhar, mas eu não gosto de desenhar guiada pelas vozes da minha cabeça. Eu tenho que desenhar guiada por alguma coisa. E quando você está a fim de fazer um bom trabalho, você acaba tendo que buscar formas de entregar uma coisa de qualidade e também que vá atender a quem vai usar, né? Então, em agência, você acaba trabalhando muito orientado ao cliente. E aí, por exemplo, eu me apaixonei muito por construir interface, mas eu era muito orientada a cliente, ao que o cliente queria, ao que ele gostava, a gente não trabalhava muito com dado lá. E aí, quando você percebe essa necessidade de, poxa, como é que eu poderia fazer melhor? Como é que eu poderia fazer diferente? Você vai atrás e acaba descobrindo. E foi como eu descobri a existência do UX. Aí, quando eu passei a trabalhar numa empresa que dava valor a isso, que queria que a gente construísse baseado em dados e falando com o usuário mesmo, o mundo abre, né, para você e fica muito mais, você descobre o amor realmente. Então, foi um empurrão, me deram um empurrão e aí eu descobri, né? Deram um bico na coluna, né? Isso sim que te deram, lá que empurrão, não. Amanhã você te deram um bico na coluna, vieram de voadora, 40 km por hora. Amanda, você que estava com a mão aí mais ou menos. Por que mais ou menos? Você entrou já como UI, UX designer, ou levou também uma voadora? Não, na empresa onde eu trabalhava, eu basicamente fazia como a Júlia comentou, eu fazia o que a galera mandava, assim, não tinha muito para pensar. Então, quando eu quis realmente aplicar UX e entrar nesse universo de UI, né, eu fui meio que tentando fazer por fora. Então, eu fiz meu portfólio, como você comentou, eu fui fazendo desafios, assim, por conta mesmo. Eu cheguei até a colocar no meu portfólio um desafio que uma própria empresa me propôs numa entrevista. Aí eu fiz, assim, todo o desafio, falei, nossa, ficou legal, vou pôr no meu portfólio, coloquei. Boa, garota, de autorização. Inclusive, esse podcast vai no portfólio, não vai, Amanda?
Com certeza. Você for pedir seu salário agora aumentar, inclusive queria aumentar meu salário em R$ 3.000, porque agora eu sou podcast, né? Desculpa. Eu acho justo. Mas, então eu fui meio que fazendo por fora e pegando freela, assim. Então, né, a vida de freela, eu fui aplicando o UI com o UX no meus freela. Aí eu fui fazendo, e o bom é que eu trabalho com esse cara até hoje, e ele me passa vários clientes, assim, e é com esses clientes que eu vou testando várias coisas, e eles me trazem, tipo, vários insights, assim, bem legais, e eles testam. Legal, Então, eu fui me arranjando, assim, enquanto eu ainda estava nessa empresa. Aí, quando eu saí de lá, eu entrei em uma consultoria também, que daí já tinha todo o processo bonitinho, foi, tipo, o mundo ideal. Aí eu caí Ai, que no mundo das startups, né? Voltou para a relação. Aí, Mirela, minha filha. Fala, Amanda, desculpa, te cortei. Só isso. Só essa tristeza aí. Mirela, você me conta uma coisa. Você, antes de fazer isso, de começar a desenhar uma interface conforme a demanda, você já fazia alguns freelas? E se não fazia, hoje você já começou a fazer? Ou você está só focada ali na empresa? Não, eu faço freela, fazia, né? Agora eu não faço mais. Por favor, não joguem pedra em mim para o grupo Biorritmo da Smart Fit. Sai daqui da minha live, sai da minha live. Sai. Gente, tem que ganhar dinheiro. Eu fazia muita landing para eles, para a área de marketing. Então, apesar de ser landing, a gente tem que estudar mesmo assim. Eu partia dos mesmos princípios. Mas hoje eu faço alguns freelas de UI, mas eu fico bem mais focada na minha empresa mesmo. Tem uma pergunta aqui para você, inclusive, da Jadna. Mirela, eu vou trabalhar com Data Visualization na minha próxima sprint. Coitada. Qual a sua dica para a construção da interface? Você pode sentar, chorar, comprar uma garrafa de vodka, são dicas maravilhosas. Eu amo essas dicas, inclusive. Mas, Jadna, se você quiser me adicionar no LinkedIn para a gente conversar, ó. Eu vou jogar o LinkedIn aqui. Eu vou jogar o LinkedIn dela. Conversa, mas, ó, Stephen Field na sua vida é um ótimo autor que você pode procurar, que ele fala sobre information design. Peraí. Como é o nome do cidadão? Stephen Field. Stephen com PH. Stephen. Stephen Field. Isso. Tá. Vou botar aqui, Cia. Cata esse boy aí e procura ele. Pronto. Stephen Field. Boa. É Field. Tá. Tá, ótimo. É o cara do information design. Jadna, eu vou colocar o LinkedIn da Mirela daqui a pouquinho, enquanto eu faço a próxima pergunta. A pergunta agora é para as três, eu vou começar pela Júlia respondendo, que é o seguinte. Peraí que eu me perdi aqui. Peraí, tem uma observação da Débora. Eu entrei na empresa que estou agora com o único projetinho que fiz de teste para outra empresa. Ou seja, às vezes a gente acha que é júnior, mas o conhecimento é suficiente. Exatamente, gente, ó. É o que eu sempre falo, a gente tem que ter, principalmente nós mulheres, né? A gente tem que ter a autoestima do cara branco. O que o cara branco ele faz? Eu tô falando isso para vocês. Quando eu trabalhei numa empresa, não vou falar o nome porque eu não quero ganhar processinho, eu trabalhei numa grande empresa que eu cortava um dobrado como UX designer lá. E eu achava que eu era fraca nessa empresa. Aí eu trabalhava com um rapaz que falava assim, nossa, eu sou fraca, mas esse menino ele é ruim demais, coitado. E eu via o quanto ele parecia um pavão, assim, ele, sabe, aparecia, fazia, acontecia. Eu falava, cara, ninguém é possível, ninguém tá vendo que esse menino não sabe. E eu falei, caramba, desde então eu percebi que isso é quase com uma atitude um pouco comum entre os caras héteros cis brancos. Então eu desejo a todo mundo a autoestima do homem branco. De falar assim, tu fiz um negócio meia boca, nossa, lindo, olha, eu sou Van Gogh. Maravilhoso. Não se cobra tanto não, gente. É brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Vamos lá para a pergunta. A Flávia fala assim, ó, o que torna um portfólio atrativo para UX e UI? Como eu sei que o projeto não está muito longo, por exemplo, eu posso pôr todos os passos da construção, eu coloco de maneira muito resumida. Júlia, segura essa marimba. Responde aí.
Então, em portfólio em UI ou em UX, eu não sei qual é o seu foco, se você quer os dois, o importante é você mostrar seu processo de criação. E ainda que seja só uma interface ou só uma tela, tudo tem um motivo para você ter escolhido tomar decisões naquela interface. Então, você escolheu uma cor de botão X ou Y, foi porque você fez um estudo em cima disso. Então, o que eu acredito é que quando os recrutadores ou até as próprias pessoas que lideram, que vão olhar nosso portfólio, procuram saber o que guiou a gente naquela decisão de design. Então, o que você falou com alguém, você conversou com algum usuário para tomar essa decisão? Você fez algum benchmark, como o Bruno explicou, que é de como outros lugares que têm o mesmo negócio fazem também? Você fez algum estudo das cores? Então, assim, o processo de design, eu não acredito que você precise ficar com medo dele ser muito longo, desde que você diga com as suas palavras como que você fez aquele estudo, como que você fez para chegar naquela solução de tela, aquele protótipo, e mostrar o resultado final. Eu acho que isso é o que importa, porque hoje nas entrevistas que eu já participei, em empresas mais maduras, principalmente de design, eles querem muito mais entender o que você fez para ali, do que de fato como aquela tela está construída, entendeu? Ou ver a tela. Porque telas bonitas têm uma caralhada no Dribble, né? Só que às vezes só tá lá no Dribble, é lindo, e se você for parar para esmiuçar um pouquinho, às vezes aquela tela nem faria sentido na vida de alguém, ou nem ajudaria alguém de fato, só é bonita. Então, acho que esse é o ponto principal. Mas você meteu o dedo na ferida e rodou, que é a história do Dribble. Vamos, já que a gente... Deixa eu só mandar para o pessoal aqui, ou deixa eu só copiar o nome desse cidadão, Stephen Field, e vou jogar para vocês aqui. Peraí. Eu vou jogar aqui. Eita, nós. Existe um doc mesmo no Google, com todos os links já falados desde o primeiro Clube do UX. Hoje é o 16º Clube do UX. Desde o primeiro dia eu documentei tudo. Eu coloco vou colocar aqui no chat, eu coloco nesse doc. Tá o LinkedIn das meninas. Se vocês rolarem até lá embaixo, tem o LinkedIn das meninas, tem o Miro, se vocês quiserem. Tem o link do Miro, tem o link do Metro Retro, tem um monte de coisa lá. Eu vou botar o nome desse cidadão, Stephen Field, para vocês falarem. Vamos voltar aqui. Eu quero levar a nossa conversa mais para ferramentas. Eu vou começar com o que a Júlia falou sobre o Dribble. A gente sabe que Dribble, Pinterest e Behance, essas coisas assim, são excelentes ferramentas para fazer benchmarking, para pegar aquela inspiração gostosa quando você não vai pensar em nada. Só que também são ferramentas muito problemáticas. Eu chamo de ferramenta de vaidade. Muitas das vezes, a gente, como UI, designer, como que seja UX, eu usava muito o Dribble, eu consumia demais, mas eu mal percebia que tinha muita coisa errada ali. As pessoas prezam muito mais pela estética do que pela funcionalidade. Vou começar pela Amanda, que está sacudindo muita cabeça, assim, ó. Quando você usava o Dribble, me conta mais um pouco, em que ponto você descobriu que Dribble era muito vaidade, e como é que você faz para ter essa inspiração? Que plataforma você usa? Putz, eu não costumo usar muito ele, não. Eu uso raramente, assim, só para ter uma ideia de cor, de repente, ou algum ícone legal que eu tenha me inspirado, assim. Mas o que você comentou da interface bonita é que, por exemplo, hoje eu estou sofrendo um pouco com isso. Tipo, eu tenho uma interface de um aplicativo, tipo, versão 0, assim, e ele é bonito visualmente, mas não é nada funcional, não... nossa, tem botão que você aperta que vai sei lá para onde. Então, eu vejo que realmente é uma coisa bonita, mas que meio que não serve muito para o dia a dia ali do usuário. Então, eu gosto de pegar referências de produtos mesmo. Então, vira e mexe, eu fico abrindo aqui a Apple Store, tipo, vendo o que tem. Opa, legal! O que tem de produto. Ou jogo Você vê as Google, notas, os comentários do pessoal?
Eu vejo comentário, porque às vezes tem uns comentários interessantes, do tipo, apertei tal lugar, não funcionou, eu fico, olha só, porque... Mas eu uso o Pinterest também, às vezes. O Behance também é legal ver. O Behance eu acho mais da hora, porque você vê o trabalho de seus colegas, né? Então, a galera acaba colocando muita referência do que eles estão lendo, onde que eles... É o que a Júlia comentou, né? Eles detalham o processo criativo. Então, isso acaba me inspirando muito mais do que ver, tipo, uma interface bonita. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui da Priscila, ela fala assim, meninas, o quanto de criação vocês têm durante o dia a dia? Eu acabei de me formar em design visual, eu sou apaixonada por interface, mas eu confesso que eu tenho um pouco de receio com o nível de pesquisa e dados. Vocês podem falar um pouco sobre o dia a dia de vocês? Vou começar pela Mirella. Mirella, como é que, quando você te é designado um trabalho de interface? Brevemente, assim, de um olhar bem de cima, quais são os seus passos, assim, se você conseguir botar em passos? O que você faz antes de sentar efetivamente e desenhar a tela? E aproveitando, qual programa você usa hoje em dia? Nossa, pera, que difícil. Agora nem eu sei, tipo, os meus passos, porque são muitos projetos com muitos passo a passo diferentes. Escolhe um e joga na rodinha aqui. Tá. Geralmente eu começo pela reunião. Eu tenho, como eu disse, eu tenho a sorte de participar do processo, então a gente tem uma reunião para setar os objetivos do produto, para a gente ver que tipo de produto vai ser um aplicativo, vai ser uma landing, vai ser um website, enfim. Depois disso, eu estudo a documentação, porque geralmente alguém faz a documentação antes de mim. Depois disso, eu procuro saber do benchmark, eu faço a mesma coisa que a Amanda. Eu procuro aplicativo, eu procuro os aplicativos na Apple Store e vou vendo. Eu prefiro muito mais também procurar o que já tem no mercado. Gosto do Behance, porque tem muita gente que às vezes consegue explicar o processo no Behance, então você consegue saber quais foram as dificuldades que a pessoa teve. Depois disso, eu começo a fazer uma pesquisa visual. Depois da pesquisa visual, eu vou novamente para uma reunião de alinhamento para ver se é aquilo mesmo que eu fiz, que é o que ele precisa. E aí, nossa, são muitos passos, espera. Aí tem e aí o número de telas, aí tem protótipo de baixa fidelidade, aí aprovação, e volta, e vai. E depois, bem por último mesmo, que eu começo a desenhar real Vocês estão vendo o tanto de passos antes de sentar a bunda e... Você está usando que programa hoje em dia para fazer a interface? Eu uso Figma e na empresa eu uso o Adobe XD. Eu uso dois, na verdade. Que geralmente tem alguma preferência? Eu posso falar assim que eu sou assim cachorrinha da Adobe. Cadeirinha da Adobe. Cadeirinha da Adobe eu amo. Eu uso tudo da Adobe. Eu até prefiro do Figma, mas tem muitos que preferem no Figma porque eles já deixam o design system deles dentro do Figma. E eu vou pegando e aproveitando o que E o que você usa para liberar o código pro... Se você faz isso, você usa tipo Zepli, essas coisas para... Não, tudo meu pelo Figma e pelo Adobe XD. Eu nunca peguei nenhum cliente que fizesse preferência por outros tipos de aplicativo para eu dar o código para o dev. Nunca tive essa experiência. Você está usando alguma ferramenta para fazer, tipo o InVision, para fazer teste de usabilidade, então para mostrar para o cliente, como é que você faz para mandar o protótipo para o cliente aprovar? Então, geralmente eu mando o link dos protótipos dentro do Figma, do Adobe XD, e aí o cliente vai fazendo os comentários dele, e aí a gente vai pegando esses comentários e fazendo o feedback. Eu ainda não consegui pegar um projeto, meu sonho, inclusive, de ter teste de usabilidade, por exemplo, com teste AB, todos esses tipos de teste, eu ainda não consegui pegar nenhum projeto que tivesse isso inserido. Geralmente... Mas vai.
os feedbacks que eu recebo são diretamente do cliente. Sim, Mas não, eu vou justo. conseguir. Olha, é um caminho árduo até conseguir fazer teste. Obrigada, Mirella. Amanda, vou para tu. O que você está usando hoje em dia de programa? O que você, que os que você trabalhou, o que você mais indica? Eu acho que todas as três já trabalharam meio com tudo, né? Mas hoje eu tô só no XD, também adoro Adobe. E eu também trabalho com Figma. Tipo, para alguns projetos para freela, assim, acabo usando Figma, mas eu prefiro XG. Por que você prefere o XD assim? Deixa eu deixar essa interrogação aqui. O que tem no XD que enche teus olhos? Putz, eu prefiro, eu acho que a fluidez dele funciona melhor, e daí eu também posso fazer as coisas no Illustrator, copiar e colar nele, funciona que é uma beleza. Isso é verdade. Porque Eu às não vezes no consigo me Figma, desvencilhar de Adobe também. no Figma, tipo, para você colocar uma ilustração lá, tem que exportar esse SVG, tipo, no XG é tão, tipo, copia e cola lá dentro, já é tão Isso é perfeito. verdade. Eu não uso o XD, hoje em dia eu não uso mais, eu não prototipo mais, porém, quando eu usava o que tinha, eu nunca tive preferência, nunca falei assim, eu quero esse. Peraí que o fone caiu aqui. Mas eu uso qualquer um, mas cara, até hoje tem uma coisa que não sai do meu computador, tá até aqui na minha tela, é o Illustrator. O Illustrator era para sempre. Não, inclusive, quando eu entrei no meu estágio e também quando eu trabalhava lá na PUC, a galera fazia site, fazia tudo no Illustrator. Então, usei bastante tempo. Já fiz site no Photoshop, gente. Fica 500 GB de arquivo. Nossa, fica muito pesado. Aí você vai abrir, a máquina toda trava, é difícil. Já fez, Mirella, no Photoshop? Já sim, óbvio. Tamanho do arquivo, 500 mega. Gente, que horror. Júlia, o que tá usando hoje em dia? O que tu indica? Também cadelinha de Adobe. Peraí, gente, todo mundo aqui patrocinado pela Adobe, pô? Não, eu já usei o XD, comecei no Photoshop, como acho que todo mundo que começou em interface muitos anos atrás desenhava site no Photoshop, e aí acabei testando a primeira vez o XD. Na agência eu usava o XD, mas depois que eu conheci o Figma, eu prefiro o Figma por causa da quantidade de coisa que ele tem, que ele oferece gratuitamente, né? Sim. E por causa da flexibilidade de poder trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo num arquivo, quando você está num time maior e tudo mais, ele foi um dos primeiros que disponibilizou isso. Então, como eu trabalho do plano com o UX hoje, a gente pode, enquanto um está desenhando o wireframe, o outro já ir prevendo algumas outras coisas no mesmo arquivo. E para design system, eu também acho que o Figma é perfeito para componentização e biblioteca. Eu acho que hoje ele é um dos melhores nesse sentido, para uma ferramenta colaborativa de modo geral, né? Assim, acho que ele é uma das mais colaborativas que tem. Você já está trabalhando com design system? Você já faz design system? Já está queimando a cabeça com isso? Na empresa que eu entrei, que eu estou agora, que é a RD, a gente está em fase de construção do design system, né? Então, verdade. A galera está estressando os componentes ainda, vendo o que funciona, o que não funciona. É pesado, cara. É uma etapa bem complicada. A gente está rolando uns critiques ainda, vendo o que funciona, o que não funciona, porque já tem coisa desenhada, né? Então a gente tem que testar primeiro. Tipo um teste de usabilidade do design system, né? A gente vai testando ver o que funciona na interface e criticando, mas a gente está em fase de construção ainda. Mas assim, só de ter uma biblioteca de cores pronta para usar, uma biblioteca de ícones pronta para usar, pelo menos inicial, já faz toda a diferença. Legal. Tem uma perguntinha aqui que eu vou da Heloísa para fazer para vocês. Qual característica vocês acham que é mais importante para um profissional da área de UX e UI? Peraí. E na mesma medida, qual a característica vocês consideram mais detestável? Nossa! Então, peraí, característica mais importante e a que não deve ter. Ela falou que diz isso porque como mulheres acabam topando com muitas atitudes complicadas no ambiente de trabalho. Ih, filho, sai daqui amanhã falando disso. Então, vamos lá. Atitudes que vocês acham que o UX e UI tem que ter, obrigatório, e qual que não tem que ter, tipo, nunca? Júlia, você tá com o microfone aberto, aproveita o flow aí e vai embora.
Primeira palavra que vem na minha cabeça quando a gente pensa em uma coisa que a gente tem muito que ter é empatia. É sair da nossa área de conforto, porque eu acho que quando a gente desenha e a gente não pensa no outro, e sem nenhum embasamento do que o outro pode gostar, a gente acaba desenhando orientado a nós mesmos. Então, empatia é uma que precisa ter. Eu acho que a gente aprende aí com o tempo trabalhando que ela é super necessária. E que não ter... acho Não ser que chato, não tem que ser chato, não tem que ser chata. Só vem isso na minha cabeça. eu acho que, primeiro, o estrelismo, e segundo, estrelismo, acho que não ter é muitas coisas, né? Estrelismo, apego e individualismo também. E quando você Nossa, foi perfeita. Apego é o principal, né? Porque que às vezes a gente em time de design, muita gente, muita coisa, e aí você tem que aprender a dividir e trabalhar em conjunto, né? Às vezes o que você acha que é certo, o outro não acha, e são diversos pontos de vista, né? Que se juntam. Amanda, vai tu que pegou o gancho aí na apego. Gente, não tem apego à interface, não é a arte, igual o design gráfico, né? A arte fui eu que fiz. Exato. Que nem eu trabalhei um tempo com design gráfico e era exatamente isso, né? Tipo, não, essa arte eu que fiz, então eu que vou mexer nela do começo ao final. E já pra gente, não. Tipo, ainda mais quando é um time, muitas pessoas vão acabar dando um pitaco ali ou te ajudando a melhorar, enfim. Sempre buscando a melhoria. Mas eu acho que pra gente, tipo, falando de mulher, eu senti muita dificuldade em ter voz, sabe? De impor, tipo, falar o que... Parece que a gente sempre tem que ficar se provando, sabe? Tipo, traz. Às vezes, tipo, pelo menos do que eu já presenciei, às vezes um homem fala a mesma coisa que você e tem muito mais relevância, sendo exatamente a mesma coisa e acaba tendo mais visibilidade, assim. Isso foi o que mais me pegou, assim, um lugar que eu passei já. É pesado. Pegando o gancho da Amanda, eu trabalho desde muito nova, eu já não tenho mais 15 anos, e a gente acaba aprendendo muita coisa, né? Acho que uma das dicas que eu dou para nós mulheres que passamos por isso quando o cara te interromper, acontece muito o tempo inteiro, óbvio, né? Porque eu sou mulher, e o que eu faço? Uma coisa que eu faço o cara me interrompeu. Aí eu fico olhando pra ele assim no fundo dos olhos com uma cara tipo de merda, assim, tipo. Essa cara, assim. E aí é perceptível por todos a minha. Eu faço questão de mostrar o meu desconforto com o cara. Aí geralmente acontece bastante de um outro homem falar assim: deixa ela falar, cara, você tá atrapalhando. Por quê? Porque o problema é que se a gente revida, a gente fala, deixa eu falar, cara, peraí. Sai como uma louca, sai como uma histérica, sai como uma desequilibrada. Então, não estou falando que esse é certo, gente. É o meu método que eu achei. E para quando repetem o que eu falei, né? Eu sempre falo assim, nossa, você me ouviu mesmo que eu falei, até repetiu? Aí, menino, prestou atenção mesmo, hein? Assim que eu gosto. Então, assim, infelizmente, nós mulheres ainda perdemos quando a gente impõe a nossa vontade principalmente numa liderança masculina. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, gente. Eu gostaria de chegar e botar assim na mesa e falar assim, deixa eu falar, tô falando. Mas acaba quem sai perdendo, infelizmente. Então a gente tem que ganhar, é minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem faz isso e consegue, vai fundo. Mas eu acho que a gente tem que... Tem outras formas de fazer, né? Mas não acho que tenha certo ou errado. Não acho que seja isso. Mirella, o que você acha que característica essencial e uma que, pelo amor de Deus, não tenha? Porque a Júlia já falou empatia e eu acho isso imprescindível. E ter empatia não é ter simpatia, a gente saiba separar. Mas eu acho que a pessoa tem que saber ouvir, principalmente, ser um bom ouvinte, sabe? Você prestar atenção no que estão te dizendo, o que o usuário está te dizendo. E não ter, eu acho que talvez um pouco de ego inflado, acho que isso você não precisa em muitos momentos, acho que você pode deixar isso de lado. E apego também, não só por você ter feito, mas por uma questão de, tipo, às vezes o seu usuário
não precisa daquilo e você precisa tirar, e você precisa realmente ter desapego com as suas peças, para você poder transformar elas em alguma coisa que é realmente necessário. Afinal, a interface não é sua, a interface é do usuário, né? Exato, exatamente. Minhas coisas maravilhosas, lindas. Gente, vocês acreditam que essas 3 mulheres estavam morrendo de vergonha de estar aqui hoje? Ai, porque eu não sei. Ai, porque eu vou falar merda. Ai, porque eu não tenho isso. Dá vontade de dar uma bicuda, né? Tenho raiva disso. A Bruna Santos falou aqui, ó. Vamos normalizar um soltar o foi o que eu disse. Presta atenção. Quando o homem repetia a mesma coisa que tu falou, é complicado se posicionar sem soar arrogante, mas aos poucos vai. Aos poucos vai. Anda com uma peixeira pendurada na cintura que resolve tudo rapidinho. Bota brincando. Mas é tipo isso. Queria muito agradecer a cada uma. Eu não preciso nem falar que foi lindo e perfeito, porque foi lindo e perfeito já é de senso comum. Queria só que cada uma de vocês deixasse uma linda mensagem final. O que vocês quiserem falar. Eu vou deixar quem quiser falar, abrir o microfone. Não vou apontar ninguém, não. Uma linda mensagem de fim de ano, brincadeira. Tipo, não matem os coleguinhas de trabalho. Usem o Adobe XD. Quem quer começar abrindo falando uma coisa bonita? Antes de falar uma coisa bonita, eu queria falar só para a galera que está começando a estudar agora, que eu fiz um post lá, eu esqueci de falar, de citar o Ladies, mas a Bruna citou, eu fiz um post lá sobre como começar a estudar UI. E aí lá tem algumas dicas de assuntos legais para quem está começando, tem um freebiezinho lá de um PDF com vários links legais de recursos para quem está estudando UI, ilustração, banco de imagem, enfim, várias coisas legais. Se vocês quiserem lá dar uma olhada, segue o Ladies lá no Instagram. E para mulheres, como a gente estava falando sobre voz e tudo mais, eu só queria dizer que às vezes, tipo, não faz mal você não se sentir mal em falar, deixa eu só acabar de falar rapidinho, ou interromper quem está te interrompendo, para você ganhar um pouco de voz no seu ambiente de trabalho, porque a gente sabe que no design a gente sempre vai entrar numa empresa. Hoje a realidade é entrar na empresa e ter 50 homens e 10 mulheres. Então, normal, né? Não se sintam... Quer dizer, não deveria ser, né? Isso, não se sintam desconfortáveis em interromper quem está interrompendo vocês, e principalmente em ter confiança no que vocês fazem, porque se você resolveu estudar aquilo e você estudou para chegar naquele resultado, então você tem todos os argumentos possíveis para defender o que você está fazendo. Então, fiquem firmes no que vocês estudaram, nas decisões de design que vocês tomaram. Principalmente numa mesa onde você é a única mulher. Acho que é gente, isso. Só posso dizer que vai ser muito difícil. Nunca é fácil trabalhar num ambiente majoritariamente masculino. É difícil para um baralho. Mas é o que a Júlia falou, gente, pé na porta. Inclusive, acabei de botar o link do que a Júlia comentou sobre que ela fez um texto falando, tá aqui do lado no chat. Mirella, me fala a sua mensagem de fim de ano, aquele abraço gostoso. Obrigada pelo ano que se passou. Cara, o que eu tenho para falar aqui é para a galera não ter medo de entrar de cabeça na área que você quer. Procura, às vezes você não precisa ter um curso ultra mega caro, você tem várias coisas disponibilizadas, inclusive a Júlia acabou de mandar um freebie, que ela mesma falou que ela fez um freebie lindo de vários links com várias coisas. Eu acho que não ter medo. Ai, não, mas não sei, vai ficar feio. Cara, faz do jeito que você acha que tem que fazer, vai aprendendo, vai pedindo opinião, que isso só faz parte da curva de aprendizagem. Então, tipo, não tenham medo, metam as caras. É isso mesmo, gente. A vida já é muito difícil. Tem medo, é o que eu falo. Tem medo, vai com medo mesmo. Não tem jeito. Não tem como perder medo. Não tem. Eu todo dia que eu vou fazer alguma coisa, eu vou me cagando. Mas eu vou me cagando. Vai pro papel higiênico embaixo do braço. Não tem jeito, gente. A vida é assim. Amanda, palavra final. Nessa, tipo, meu primeiro freela, eu nunca tinha trabalhado com UX, UI, enfim, mas me surgiram com a oportunidade, eu falei, não, vamos aí, vou fazer sim. Então, a minha dica continua
vou copiar aqui as meninas, é tipo, vai de cabeça e procura muita referência e principalmente coloque muito em prática, né? Tipo, vão testando em casa, vão fazendo uns desafios, conversem com os profissionais. Tipo, eu sempre fui muito cara de pau, de entrar no LinkedIn, ver se a galera, tipo, algum profissional tinha um tempinho livre, pedir umas dicas. E realmente não precisa gastar horrores com curso. E porque a internet, hoje em dia, tipo, tem muita coisa na internet, tipo, muita coisa mesmo. Exato. Então, é isso e obrigado pela oportunidade. Foi muito legal aqui o bate-papo. Eu falei para vocês, gente, eu falei para vocês, não precisa de roteiro, sentado no boteco e tomando uma cerveja. O Clube do UX é assim. De novo, obrigada a todas vocês. Ó, gente, coloquei o link do clube do material do Clube do UX. Tem tudo que as meninas falaram, o LinkedIn delas. Adiciona elas, chama lá para conversar, porque elas são as profissionais que vocês hoje veem como inspiração. Então, chama lá, perturba elas. Vale a pena. Vocês viram aqui como elas são pessoas incríveis e maravilhosas. Até porque eu não vou chamar gente escrota, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vou chamar gente escrota pro Clube do UX. Não vou, né? Clube do UX, meu queridinho. Meu povo, ó, só lembrando, antes que vocês vão embora, a gente vai estar no YouTube, procura lá o Clube do UX no YouTube. Amanhã a gente vai estar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. É só procurar Clube do UX, tá? Um beijo na alma de vocês e um bom final de semana, né? Finalmente. Um beijo! Tem aqui, ó, alguém falou da Júlia maravilhosa aqui, ó. A Ana falou, achei bacana, Júlia foi responsável pelas minhas aventuras no mundo do UX, então fica aí o meu muito obrigada. Ana Isa falou, gente, muito obrigada por todos os conselhos. A Natália, cliente preferencial aqui, nossa, minha vontade é termos esse papo de bar com uma cerveja, nem fala, gente, pelo amor de Deus. Mais uma vez, obrigada. Tô chique com o podcast, menino, tô chique. A Lívia falou, maravilhosa sempre, beijos. Ed, é muito top esse papo de bar. Muito obrigada, meu povo. Vamos nos despedir, porque eu também sou filha de Deus, vou abrir uma cerveja. Tchau, Sim, gente. tchau, meu gente. povo, Bom fim de semana. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Beijo.